Fala aí, criança, tudo bem? Bom, então agora a correção do primeiro capítulo da apostila de vocês, tá? Bom, então na primeira questão ele pede para você utilizar o símbolo de pertence ou de não pertence para determinar a relação existente entre cada um dos números com cada um dos conjuntos, tá? Então primeiro, na letra A, você tem ali o 14 e o conjunto dos números naturais, né? Bom, se a gente lembrar daquele último vídeo que eu coloquei para vocês, o 14 ele não tem nenhuma casa decimal que seja não nula, né? Ou seja, números diferentes de zero nas casas decimais. Então significa que ele de fato vai pertencer, tá bom? Agora, na letra B, você tem ali o 7 sobre 2, em relação aos números naturais de novo. Bom, 7 sobre 2, se a gente fizer essa divisão, a gente vai ver que isso vai ficar 3,5, né? Como ele tem aqui o 5 na casa decimal, isso significa que ele tem alguém que é não nulo na casa decimal, e, portanto, a gente pode dizer que ele não pertence aos naturais, tá bom? Na letra C, você tem 1,7 em relação aos inteiros, e aí o critério que a gente vai usar vai ser basicamente o mesmo, né? Porque a única coisa que os inteiros assumem, além dos naturais, são os números negativos. Como esse cara, ele tem ali 1,7, ele tem um cara não nulo na casa decimal, mais uma vez, a gente pode dizer que ele não pertence aos inteiros, tá bom? Letra D, ele está falando do 8 em relação aos inteiros, esse cara a gente pode ver que ele não tem ninguém depois da vírgula, né? Então significa que ele obedece ao nosso critério para ser número inteiro, então ele pertence aos inteiros. Tá? Então aqui a gente pode colocar que pertence. Na letra E, você tem o menos 6 em relação aos inteiros. Agora é um cara negativo, mas que não tem ninguém depois da vírgula. Então os inteiros assumem sim os caras negativos, portanto, pertence também. E aí o problema da letra F, né? Menos 22,9 em relação aos inteiros. O problema dele é que eu tenho esse vírgula 9 aqui, né? Ele tem alguém não nulo nas casas decimais. Então a gente pode dizer que não pertence, tá? Então o problema dele não é ser negativo. O problema dele é que ele tem gente não nula na casa decimal, tá bom? Então, essa aqui é a nossa primeira questão. Vamos para 2. Na 2, ele pede que você marque qual alternativa que é verdadeira. E aí a gente vai avaliar todas elas para poder dizer por que cada uma é falsa e por que a que for verdadeira é. Tá? Bom, então na letra A, o conjunto dos números naturais contém o conjunto dos números inteiros. Não, né? Porque se a gente pensa nos naturais, os naturais eles vão ter do zero em diante. Certo? Todo mundo que não tem casa decimal e tudo mais, mas para os positivos. Os inteiros, eles vão ter, além dessa parte aqui, eles vão ter também todos os negativos que não tiverem vírgulas, né? Então ele vai ser generalizado assim. Ou seja, isso significa que se eu pegar essa parte daqui, é o conjunto dos números naturais, né? Então ele tem gente além do conjunto dos números naturais. Então é em relação ao contrário. Ao invés de eu dizer que os naturais contêm os inteiros, o que a gente pode dizer é o extremo oposto disso, né? É de que os naturais estão contidos nos inteiros, tá bom? Então a letra A é falsa por causa disso, tá? Na letra B, dados x e y números naturais e x menor do que y, podemos afirmar que o valor de x menos y é um número natural. Não, né? Por quê? Porque se eu tenho que y é maior do que x, isso significa que eu posso escrever o y como sendo x mais alguma outra coisa. Por exemplo, x mais a, tá? E aí se eu posso escrever ele dessa forma, qual é o problema? O problema é que se eu faço x menos x mais a, né? Ou seja, se eu estou fazendo x menos y, é basicamente a mesma coisa. Isso vai me dar x menos a. Como eu tenho x menos x, ele vai sumir, e aí a única coisa que ficou é menos a. Ou seja, eu tenho um cara negativo, né? E aí eu tenho que lembrar que os naturais não assumem números negativos, né? Então significa que não, porque se o y for maior do que x, eu fizer x menos y,
então esse resultado não vai ser natural, tá bom? Falso também. Beleza, então deixa eu só dar uma limpada aqui. Na letra C, ele falou, existe um número inteiro que não seja um número natural. Bom, isso aqui na verdade a gente pode até aproveitar, né? Isso que estava aqui. Por quê? Se eu penso que os inteiros eles vão ter todos os negativos e além deles os naturais, né? Então está respondido. Por quê? Se eu pego qualquer número que esteja neste intervalo daqui, ou seja, -1, -2, -3 e por aí vai até o menos infinito, né? Então qualquer um desses elementos pertence aos inteiros, tá? E obrigatoriamente não pertencem aos naturais. Então qualquer um deles seria exemplo para confirmar que a letra C ela é verdadeira, tá bom? Na letra D, ele fala, não existe número que seja inteiro e natural ao mesmo tempo. Bom, mentira, né? Todo conjunto dos naturais é inteiro também. Então eu poderia pegar aí como exemplo o 0, o 1, o 2, o 3, qualquer um deles. Beleza? Então nossa questão 2 vai ser letra C, tá? Questão 3. Ele pede agora que você registre os elementos de cada conjunto. A gente vai fazer aqui um pouco preguiçoso, mas mostrar a ideia geral, tá? Então não vou colocar todos os elementos, mas vou colocar qual é a ideia do primeiro até o último elemento. Então, ó, na letra A, você tem ali que o x pertence aos naturais, certo? Então x tem que ser um número natural, e ele tem que ser também menor ou igual a 9. Então quais são todos os naturais que são menores ou iguais a 9? Né? É isso que ele está perguntando pra gente. E aí você vai responder o seguinte, que você tem o 0, 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, certo? Então vai acabar no próprio 9, porque ele falou menor ou igual a 9, tá? Então o 9 é igual a 9. Beleza, então esse aqui seria o conjunto, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, na letra B, ele perguntou um x, quer dizer, os elementos são x pertencente aos inteiros, tal que o x é menor ou igual a menos 4. E aí tem que tomar um cuidado, né? Se o número é negativo, menor do que ele, significa que o número em si, né? Sem o sinal, o número vai ser maior do que esse cara, porque aí ele vai ser mais negativo. Então, aqui no caso, a resposta seria o seguinte, menores ou iguais a menos 4, né? Qualquer número do menos infinito vai ser menor do que o 4, né? Menor do que o menos 4, desculpa. E aí depois você vai ter menos 7, menos 6, menos 5 e o próprio menos 4, tá bom? Então, esses aqui vão ser os elementos. Na letra C, você tem ali que o x pertence agora de novo aos naturais e o x tem que ser menor ou igual a 4. Então, todos os naturais menores ou iguais a 4. Esse aqui dá pra gente escrever todo, né? Ele vai ser rapidinho. 0, 1, 2, 3 e 4. E aí acabou. E na letra D, x que seja pertencente aos inteiros. Então, só números inteiros. Que são maiores ou iguais a menos 5. Agora é o contrário da letra B, né? Então, na letra B a gente tem que pegar números maiores, porque eram os negativos, e eles seriam mais negativos. Agora eu quero que sejam maiores ou iguais a menos 5. Então eu vou pegar números menores, porque eles vão ser menos negativos, tá? Então os elementos vão ser, começando no menos 5, que vai ser o menor deles, né? E depois o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, 0, e aí todos os positivos que não tiverem casas decimais, né? Vão ser também maiores do que o menos 5, beleza? Então, essa é a questão número 3, bora para 4. Na 4, ele pediu para eu resolver, né, as expressões que a gente tem ali. Então vamos lá, na letra A, você tem menos 12 mais 6 dividido por menos 2, tá? Então a primeira coisa que eu vou resolver é dentro do parênteses, né, para poder ficar um pouco mais fácil. Então aqui, por exemplo, isso vai ficar menos 6, né? Menos 12 mais 6 significa que eu estou devendo 12, mas eu paguei R$6. Então ainda faltam pagar 6. Bom, isso aqui dividido
por menos 2. E aí a gente tem que lembrar aquela regrinha do sinal, né? Sinais iguais vai dar positivo, sinais diferentes vai dar negativo, né? Ou negativo com negativo dá positivo, positivo com positivo dá positivo, e por aí vai. Bom, no caso aqui os dois têm o mesmo sinal, e aí se os dois têm o mesmo sinal, isso vai dar positivo, tá? E 6 dividido por 2, isso vai dar 3. Então acabou por aqui, certo? Então mais 3 é a resposta da letra A. Na letra B, ele deu pra gente menos 33 dividido por 3, menos ou menos 5, tá? Isso aqui vai ficar o seguinte. Menos 33 dividido por mais 3, os dois têm sinais trocados, né? Então significa que o resultado vai dar negativo. Então, menos 33 dividido por 3 vai dar 11. Então, esse parêntese aqui, o primeiro, vai dar menos 11. O segundo, quando eu for abrir o parêntese, agora ele tem ali um sinal de menos do lado de fora e um sinal de menos do lado de dentro, né? Então, ele vai mudar o sinal de dentro. Por quê? Se os sinais são iguais, né, o resultado vai dar positivo. Então, aqui, esse cara todo vai virar mais 5, beleza? Repara que não é uma multiplicação e não é uma divisão. Ele está dizendo que ele está subtraindo menos 5. Então isso aqui vai virar uma soma mesmo, né? Vai virar menos 11 mais 5, direto. Bom, menos 11 mais 5 significa que eu estava devendo 11, paguei 5 reais, ainda faltam 6. Então isso aqui vai virar menos 6. Tá bom? E aí, essa é a letra B. A letra C, ele falou pra gente que é o 48 dividido por menos 3, menos 4, mais ou menos 6, tá? Então, como é que vai ficar isso? 43 dividido por menos 3 é basicamente a mesma coisa que aconteceu aqui, né? Os dois são, um é negativo, o outro é positivo. Se os sinais são diferentes, resultado negativo. 48 dividido por 3, que vai dar 16. Tá bom? Vou repetir o menos 4, né, que ele não está falando nada demais. E agora isso aqui, né, mais menos 6, é basicamente a mesma situação que a gente teve aqui com mais 5. A diferença é que agora os sinais não são iguais, né, são diferentes, é mais e menos. Então significa que isso vai dar menos 6, direto. Bom, então é menos 16, menos 4, menos 6. Se todo mundo aqui é negativo, todo mundo tem o mesmo sinal, eu vou somar todos eles, né? Vou acrescentar os seus valores. Então eu vou repetir o sinal, menos. 16 mais 4 dá 20, 20 mais 6 vai dar 26. Então significa que ficou isso aqui, tá? Menos 26 vai ser o valor da letra C, tá bom? Então, esse é o gabarito da questão 4. Vamos para a próxima. Na 5, mais uma vez expressões. Então, mais uma vez, a gente vai começar fazendo os parênteses, né? E depois resolvendo as operações, tá? Então, vou só pegar aqui esse pedaço. Vou botar do outro lado, que aí eu não vou precisar ficar repetindo tudo de novo, tá bom? Então, ó, vamos lá. Primeiro, menos 6, menos 3. Tinha uma dívida de 6 reais, fiquei devendo mais 3. Então, no total, estou devendo 9. Isso tudo multiplicado por... Bom, nesse colchete aqui, eu vou repetir o menos 8, que está multiplicando. Agora sim, esse cara. 3 menos 6 vai ficar menos 3, né? Menos 6 vezes 5 menos 2 vai dar 3. Mais 1 e fecha o colchete, tá bom? Então vou repetir de novo. Menos 9, que multiplica, e agora eu vou fazer essas multiplicações aqui de dentro, né? Então a gente vai ter, primeiro, menos 8 vezes menos 3, os dois têm o mesmo sinal, então no final vai dar positivo. 8 vezes 3 vai dar 24. Então aqui fica 24. Menos 6 vezes 3, eu acabei repetindo aqui já o sinal de menos, mas é isso, né? Que menos 6 vezes mais 3, os dois têm sinais diferentes, né? Então, o resultado fica negativo. 3 vezes 6 vai dar 18. Então, ficou isso aqui, tá? 24 menos 18 mais 1, e tudo isso vezes o menos 9 aqui na esquerda. Bom, resolvendo o colchete todo de uma vez, vou repetir o menos 9 vezes... E resolvendo o colchete todo,
24 menos 18 dá 6. 6 mais 1 vai dar 7. Então ficou 7 vezes menos 9. E isso vai ficar... Os dois têm sinais diferentes, então vai ficar menos. 9 vezes 7 vai dar 63. Tá bom? Então isso aqui é o gabarito da letra A. Tá? Na letra B, um pouquinho mais curta, né? Só que agora tem potência. A gente vai ter aqui menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, só um parênteses aqui, é menos 3 vezes menos 3. Isso aqui vai dar mais 9, né? Porque menos com menos vai dar mais. Então isso aqui vai virar, repetir o colchete, mais 9. Mais, agora um cuidado com o menos 3 ao cubo. Por quê? Como está ao cubo, vai acontecer uma coisa diferente, né? Que vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quando eu faço isso, esse primeiro par aqui vai virar positivo, né? Mas esse cara que está sobrando se mantém negativo. Então ele vai mudar também o sinal do positivo e vai ficar tudo negativo no final, tá? Então isso aqui vai ficar menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Ou seja, fica negativo depois de novo, tá bom? Então vou colocar aqui o parênteses só pelo sinal de menos. Menos 8. Fechou o colchete vezes menos 5. Tá? Então é isso que a gente tem até agora. Já resolvemos esses dois caras de uma vez. Bom, agora eu vou resolver o colchete todo. 9 mais o menos 8 é a mesma coisa que 9 menos 8. Então isso vai dar 1 vezes o menos 5. 1 vezes menos 5 vai ser igual, então, ao próprio menos 5, né? Já que o 1 é elemento neutro da multiplicação. Então ele não vai mudar o valor de nada quando ele estiver multiplicando, tá bom? Então é isso. Na letra A, menos 63. Na letra B, menos 5. Beleza? Então, questão 6 agora. A álgebra é utilizada pelos matemáticos para formalizar hipóteses, comprovar teses e demonstrar teorias. Considere a seguinte proposição: a soma de dois números pares é sempre um número par. Por exemplo, 2 mais 4 é igual a 6. É correto afirmar que a soma de dois números ímpares sempre resulta em um número ímpar. Bom, essa questão é um pouquinho mais complicada. A gente tem que primeiro definir o que é um número par, tá bom? Um número vai ser par quando ele é múltiplo de 2. Ou seja, quando eu pego esse número qualquer, divido ele por 2, vai dar um quociente que não importa, mas o resto é igual a 0. Beleza? Então, isso daqui define um número como sendo um número par. Então, se esse é um número par, o que é um número ímpar? Né? O número ímpar, ele vai ser o que não é par, né? Como o próprio nome sugere. Mas a gente pode escrever isso da seguinte forma: o número b é ímpar se quando eu divido ele por 2, vai dar um quociente qualquer também, que não importa qual é, mas o resto vai ser 1. Ou seja, sobrou alguém, né? Na divisão por 2 teve resto 1. Bom, e isso aqui vai ser muito importante pra gente, tá? A outra coisa que vai ser muito importante pra gente é o seguinte: se eu pego dois números quaisquer e eu somo eles, a divisão deles por qualquer número, tá? Não é só por 2, mas eu vou colocar aqui o 2 como relevante, vai dar como resto o resto do primeiro, então o resto da divisão de x por esse número, mais o resto da divisão de y por esse número, tá bom? E aí pegar, por exemplo, o 5 dividido por 4 e o 6 dividido por 4. O que vai acontecer? 5 dividido por 4, isso vai dar 1, resto 1, certo? 6 dividido por 4 vai dar 1 e resto 2. Só que se eu pego 5 mais 6, isso é a mesma coisa que o 11, não é? Então, 11 dividido por 4, isso vai dar 2, e o resto vai ser igual a 3. Esse 3 aqui, a gente pode reparar que ele é a mesma coisa que 1 mais 2, certo? Isso não é uma coincidência, é justamente aquilo que a gente estava falando. Então, se eu pegar o 5 mais 6, isso vai dar a soma dos restos aqui como resto do 4, tá? Ah, e se chegar em 4? Se chegar em 4, significa que eu posso dividir mais uma vez, então o resto, na verdade, vai dar 0, tá bom? Beleza, então essa ideia, pelo menos essa ideia, a base dela vai ser importante, por quê? Porque quando a gente pega, então, dois números ímpares, eu estou dizendo que o resto dos dois vai dar 1, né? Quando eu divido por 2. Só que se eu pego esses dois números ímpares, quaisquer, por exemplo, 7 mais 5, e eu divido por 2, o resto do primeiro vai dar 1.
E o resto do segundo vai dar 1 também. Se eu somar os dois restos, isso vai dar 2. Ou seja, eu consigo dividir por 2 ainda mais uma vez, e isso vai dar, na verdade, resto 0. Ou seja, sempre que eu somo dois números ímpares, ele vai ter que dar obrigatoriamente um número par, tá bom? Então, quando ele pergunta, é correto afirmar que a soma de dois números ímpares resulta sempre em um número ímpar? É falso, na verdade é o contrário. Sempre que eu somo dois números ímpares, isso vai dar um número par, tá bom? Então, essa questão 6 é um pouquinho mais complicada, mas a ideia dela é muito interessante, tá bom? Vamos para 7. Ele fala o seguinte: o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, é um órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Uma de suas funções é fornecer informações meteorológicas. A tabela a seguir contém os registros de temperatura lidos em uma cidade do Nordeste do Brasil em certa semana. A amplitude térmica é determinada pela diferença entre as temperaturas máxima e mínima registradas no mesmo dia. Em qual dia dessa semana foi registrada a maior amplitude? Então é só você ver a diferença entre maior e menor, né? Então vamos lá. Nessa primeira aqui, 29,2 menos 23,3, isso daqui vai ficar 5,9, né? Bom, na segunda aqui, a gente vai ter 30,2 menos 25,6. Então isso aqui vai dar 4,6, certo? Na terceira, você vai ter 28,9 menos 22,8. Isso aqui vai dar 6,1. 27,3 menos 22,6. Isso aqui vai ficar 4,7. 29,4 menos 24,6. Isso aqui vai ficar 4,8. Na sexta-feira vai ser 31,2 menos 25,3. Então isso aqui vai ficar 5,9 de novo, né? E na última, que é sábado, você vai ter 33,9 menos 24,9. Isso aqui vai ser a mais tranquila, né? Vai dar 9 direto. Bom, então a que teve maior amplitude foi sábado, né? Com uma diferença de 9, tá bom? Então a resposta disso aqui vai ser sábado. Bom, então bora para 8. Na 8, você tem: o Canal da Mancha tem 21 milhas, aproximadamente 34 km. Em 1875, o inglês Matthew Webb foi a primeira pessoa a atravessá-lo a nado, em 21 horas e 45 minutos. Determine quantos minutos aproximadamente Matthew Webb levou para nadar cada quilômetro. Bom, então aqui o que a gente tem que fazer é a divisão de horas, né? Tempo, na verdade, dividido pela distância que ele percorreu. Então aqui é o contrário da velocidade média, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Bom, então ele me deu o tempo lá de 21 horas 45 minutos. Como a pergunta dele foi em minutos, né? Quantos minutos vai levar para nadar cada quilômetro? Bom, a gente pode primeiro converter essas 21 horas para minutos direto, né? Então eu vou pegar aqui, multiplicar por 60, né? Já que uma hora tem 60 minutos. E isso aqui vai ficar mesma coisa que 1,260. Então 1260 minutos. Mais os 45 minutos que estão aqui. Isso vai dar um total de 1.305 minutos. Beleza? Bom, então esses 1.305 minutos a gente vai pegar e dividir pelos 34 quilômetros que ele percorreu, tá bom? E aí vai ser basicamente ficar fazendo essa divisão, né, ou resolver essa divisão de uma forma geral, para poder determinar quanto tempo levou. A gente vai fazer o seguinte: eu vou armar aqui a conta, 1.305, e eu vou aproximar só para duas casas decimais, tá? Então, se eu dividir 130 dividido por 34, isso aqui vai dar 4 vai passar, então 3, né? 3 vezes 34 vai ser a mesma coisa que 102. Então isso aqui vai dar 28. 285 dividido por 34 7 tá tranquilo, 8 também, 9 vai passar. Então vou deixar como 8, né? 8 vezes 34 vai ser a mesma coisa que
Aqui eu botei um vezes, né? Era um menos. Foi mal. Menos 102, agora sim. Então 8 vezes 34, 8 vezes 4 vai dar 32, vai 3. 8 vezes 3 dá 24, mais os 3 que foram, 27. Tá? Então 272. Então 285 menos 272, isso aqui vai dar 13. Como acabaram os números aqui, né? A gente vai colocar um zero, mas vai acrescentar uma vírgula agora. Então vou ver só qual é a primeira casa decimal para saber se eu aproximo isso para cima ou para baixo, tá? Então 130 dividido por 34. Bom, isso aqui vai dar 3 vezes de novo, né? E aí dando 3 vezes de novo. Bom, então é isso que importa, né? O resto aqui não importa quanto que vai dar. Mas a questão é 38,3 a gente pode colocar como aproximadamente igual a 38 minutos. Tá bom? Porque é uma questão subjetiva. Você pode escolher se você vai aproximar para cima ou para baixo, tá? Nessa questão, pelo contexto em si, né? Mas quando a gente chegou na conta, o número deu menor do que 5. Se é menor do que 5, né, na primeira casa decimal, então a gente arredonda ele para baixo, tá bom? Então por isso que a questão 8 vai dar 38. Bom, vamos para a próxima. A próxima questão vai ser a questão 9, em que ele fala o seguinte: quando somos submetidos a viagens com grande mudança de fuso horário, é necessário algum tempo para que as funções orgânicas básicas do nosso organismo se normalizem. Esse fenômeno é conhecido como jet lag. Especialistas dizem que levamos, em média, um dia de adaptação para cada hora de diferença de fuso horário. Então, basicamente, é isso que ele está querendo saber. Quantidade de horas que você vai levar, né, de um para outro. E isso vai determinar quantos dias você precisa para poder normalizar as coisas. Observe a tabela a seguir e responda quantos dias o organismo de uma pessoa leva para se readaptar à mudança de fuso horário ao chegar de uma viagem de Santiago a Londres. Tá? Então, significa que a gente vai olhar aqui Santiago, que é lá no Chile, né? Aqui, menos 1. E Londres, que é Inglaterra, tá? Então, para poder a gente saber quanto tempo vai levar, é só a gente ver o seguinte. A gente pega, tem um positivo e um negativo, né? Eu vou pegar o positivo, mais 3, menos o negativo, tá? Menos 1. Isso aqui vai dar 3 mais 1, que é a mesma coisa que 4. Tá? Se você não estiver convencido disso, você pode fazer uma reta numérica também, né? Então você desenha aqui uma reta numérica, você coloca aqui o 0, coloca aqui o menos 1, coloca aqui 1, o 2 e o 3, e aí você vai ver que são 4 unidades, né, de distância. Então é a mesma coisa, são 4 horas de intervalo, né, ou 4 dias que você vai levar para se readaptar, tá bom? Então ela vai precisar de 4 dias. Esse é o gabarito da questão 9. Na questão 10, ele fala o seguinte: João descobriu uma maneira de arranjar os números de 1 a 16 em um tabuleiro 4x4 de modo que a soma dos números de cada linha, em cada coluna e em cada diagonal seja sempre igual. Uma das possibilidades está no exemplo a seguir. Bom, essa questão ela é bem tranquila, principalmente porque ele te deu o exemplo, tá? Porque acontece, se ele te deu o exemplo aqui, então significa que isso já é uma solução, né? O que a gente vai fazer é pegar esse exemplo para usar como base. Que ele fala o seguinte: encontre outro exemplo da distribuição desses 16 números satisfazendo as mesmas condições. Isso aqui você pode usar a ideia de simetria, tá? Que vai ser uma sacada bem boa para poder conseguir resolver isso. Então o que significa simetria? Eu vou pegar ou aqui no meio, né? Ou então eu vou pegar aqui no meio, qualquer um desses dois, e eu vou trocar todas as linhas de lugar ou todas as colunas de lugar, mas sem trocar os elementos dentro delas, tá? Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, eu vou trocar todas as linhas de lugar sem mudar os elementos, tá? Então, como é que ficaria isso? Ficaria o seguinte, ó, se eu fizer aqui um esboço bem rapidinho, deixa eu só preparar o esboço e aí a gente resolve, tá? Bom, então, fiz aqui uma tabelinha, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer então, primeiro, esse esquema daqui de fazer um reflexo em relação a essa linha, tá? E aí como é que vai funcionar isso? Eu vou pegar, ó, o 16, então eu vou colocar o 16 aqui. O 1 vou colocar aqui em cima, né? Então o último, né, vou colocar como primeiro e o primeiro vou colocar como último. Então a primeira coluna vai ficar assim, ó. 1, 16, 13, 4, porque antes era 4, 13, 16 e 1. E aí eu vou fazer o mesmo esquema com todas as outras, ó. Então 7,
10, 11 e 6. Depois, vou fazer 12, 5, 8 e 9. Por último, 14, 3, 2 e 15. E aí, se você somar todo mundo aqui, você vai ver que também obedece ao mesmo esquema, tá bom? Então a gente pode ver aqui, ó, se eu fizer todas as linhas, se eu somar essas daqui, vai dar 4 mais 16 dá 20, 20 mais 1, 21, 21 mais 13 vai dar 34. Se eu somar aqui, 7 mais 6 dá 13, 13 mais 11, 24, 24 mais 10, 34. Por quê? Porque eu não mudei os elementos das colunas, né? Então os elementos das colunas vão se manter com a mesma soma. Só que a vantagem de a gente ter feito o reflexo é que a gente também não mudou os das linhas, se a gente olhar direito, né? Porque, ó, aqui, essa linha, ela é 13, 11, 8, 2. Olha essa linha daqui. 13, 11, 8, 2. Essa linha de baixo é 16, 10, 5, 3. Aqui, 16, 10, 5, 3. Então a gente repara que a gente está tendo as mesmas linhas e as mesmas colunas, a gente só está mudando a ordem delas, tá? As diagonais, a gente vai ter aqui uma diagonal que é 1, 10, 8, 15. É essa diagonal daqui agora. 1, 10, 8, 15. Essa diagonal daqui é 4, 11, 5, 14. Se eu olho para cá, essa diagonal, 4, 11, 5, 14. Beleza? Então a vantagem da simetria vai ser essa, tá? Se a gente quiser apagar isso tudo e fazer agora pela outra simetria, a gente vai ver que vai mudar a mesma coisa, tá? Você vai ter agora as mesmas colunas, as mesmas linhas, só vai trocar elas de lugar, tá bom? Então, basta você fazer uma reflexão, qualquer uma das duas que você preferir, que você consegue fazer isso sem problema nenhum, beleza? Então vamos para a próxima já.